Olá, amigos. Eu quero falar um pouco agora sobre a reação dos israelenses à eleição de Donald Trump como novo presidente, a volta de Donald Trump à Casa Branca. Para começar, é importante dizer que esse assunto foi meio ofuscado pela demissão do ministro da Defesa na noite de ontem pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Eu falei sobre isso num vídeo anterior. Então, causou mais comoção essa demissão do ministro da Defesa do que a eleição de Donald Trump, que não pegou ninguém de surpresa. E, para falar a verdade, a maior parte dos israelenses, se tivesse possibilidade de votar nos Estados Unidos, votaria por Donald Trump. Numa inversão em termos percentuais do que acontece com a comunidade judaica nos Estados Unidos, que a maioria da comunidade vota no Partido Democrata, sempre vota no Partido Democrata, e dessa vez foi o mesmo. Aqui em Israel, não. Aqui em Israel, como 65%, 70% dos israelenses perguntados se pudessem votar em quem votariam, diziam, que votariam em Donald Trump. Então, houve uma certa satisfação nesse sentido, mas uma satisfação acompanhada de muita incerteza, porque o Donald Trump é uma pessoa que você talvez não possa confiar, imprevisível, e realmente nem os israelenses têm a ideia do que ele realmente vai fazer nesse segundo mandato dele. É claro que um dos fatores que faz os israelenses preferirem Donald Trump é a percepção de que o Donald Trump é mais simpático a Israel, pressiona menos Israel em relação à sua defesa, à sua necessidade de se defender de inimigos, do que o Partido Democrata e a Kamala Harris especificamente. Os israelenses ficaram muito chocados com o aumento do antissemitismo nos Estados Unidos, com as manifestações de estudantes nas universidades de elite e com muitos discursos feitos por políticos do lado democrata do espectro político. E para os israelenses há uma percepção de que os republicanos gostam mais de Israel, são menos anti-sionistas ou anti-Israel do que o lado da esquerda, E é uma percepção relacionada também com o resto do mundo. Existe uma percepção de que o antissemitismo da esquerda, nesse momento, ele é mais perigoso e maior do que o antissemitismo da direita. Portanto, a direita seria a melhor opção nesse momento. Agora, como eu falei, existe essa imprevisibilidade que os israelenses não sabem como responder, obviamente. Por um lado, existe realmente alguma coisa que o Donald Trump fez no seu primeiro mandato, que os israelenses, não só de direita, mas de esquerda também, consideraram boas ações, como foi a transferência da embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, que é Jerusalém a capital de Israel para todos os israelenses. Não interessa que lado político, do espectro político. Fora isso, também, obviamente, os acordos de Abraão, acordos de reconhecimento de Israel por Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos, Sudão, e talvez a promessa de que isso também aconteça com a Arábia Saudita, finalmente. Portanto, existe aí uma expectativa grande, visto coisas do passado. Sem contar com o fato de que, apesar de Joe Biden ter sido um presidente que se mostrou muito empático com Israel depois do 7 de outubro e falou aquele famoso don't para os inimigos de Israel, depois do 7 de outubro, não ataquem Israel, don't, eu digo don't, não ataquem, todos atacaram. Gaza continua atacando até hoje, Líbano continua atacando o Hezbollah até hoje, o Irã atacou Israel 2 vezes diretamente até hoje, sem contar o Iraque, o Iêmen. Portanto, o don't dele não deu certo. E fora isso, o Biden, nos últimos tempos, estava demonstrando um certo sentimento de culpa, está do lado de Israel, ou pelo menos tentando diminuir a sua afeição a Israel para evitar a perda de votos de americanos da esquerda. Bom, não adiantou nada, o Trump ganhou. Então, para os israelenses, o Trump talvez seja uma boa opção nesse sentido. Agora, para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, existe aí também uma coisa imprevisível. O que o Trump vai fazer? O Trump, no seu primeiro discurso, diz que ele não começa guerras, ele só termina guerras, o que é uma balela, mas é uma coisa, enfim, é uma coisa teórica que ele falou aí, que muita gente acredita. E o Netanyahu, então, vai terminar a guerra quando o Trump tomar posse em janeiro. Ele vai fazer tudo que o Trump manda, mesmo achando que a guerra tem que continuar, as duas guerras, com Gaza e com Líbano, precisam continuar, ele vai aceitar? Ou ele estava esperando mesmo o Trump ser eleito para justamente terminar a guerra? Mas se ele quiser terminar a guerra porque o Trump foi eleito e o Trump já tinha falado para ele isso, que gostaria que ele terminasse a guerra quando ele estivesse na Casa Branca, então o Netanyahu vai empurrar com a barriga mais 2 meses e meio até o Trump tomar posse? É isso que vai acontecer? Ou então ele vai ser pressionado pelo Trump para fazer antes da tomada de posse, para que o Trump tome o poder já sem guerras, Não sei se ele vai fazer a mesma coisa com Putin em relação à Ucrânia também. Mas enfim, então o Netanyahu anda aqui em cima de uma corda bamba sem saber
por que lado ele vai ser pressionado? Ele pode ser pressionado pelo Joe Biden agora, que não tem mais nada a perder, e nos próximos 2 meses e meio pode fazer sanções contra Israel, pode votar contra Israel na ONU, pode fazer boicote de armas contra Israel, justamente porque não tem mais nada a perder e ele está do lado democrata. Portanto, muita incerteza nesse momento, os israelenses estão muito incertos nesse momento, e tem gente que tenta ver pelo lado mais otimista, talvez tenha um acordo com a Arábia Saudita, porque o Trump conseguiu fazer os acordos de Abraão, talvez termine as guerras, talvez ele consiga trazer os reféns com força, porque ele demonstra força, e tem muitos israelenses que acham que é tudo isso balela, que na verdade o Trump só pensa nele mesmo, só pensa no que vai fazer bem para ele, e que na verdade não está se importando tanto assim com Israel e com o bem-estar de Israel. Portanto, muita incerteza nesse momento e, novamente, vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses e anos. Abraços.